partir de agora, na Sentinela, programa Espaço Aberto, com informações de interesse à comunidade. Muito bom dia, Gaspar, bom dia, Vale do Itajaí. Estamos entrando no ar com mais um programa especial feito para você nessa manhã de sábado. E hoje nós temos a participação aqui nesse programa do Gilberto Schmidt, do jornal Cruzeiro do Vale, uma das pessoas mais antigas da imprensa de Gaspar, que está há mais tempo no ramo, e também junto com a gente o nosso querido parceiro aqui, o jornalista o Jean Laurindo. A gente confunde com o Jean Leandro, se conhece da Figueira, né? Sim. O Jean Laurindo. Jean, bom dia, Jean. Bom dia, Jota. Bom dia, Gilberto Schmidt. Bom dia, J. Guiar. Bom dia aos ouvintes da Rádio Sentinela. Sempre é uma grande satisfação participar dessa grande emissora aqui do nosso município, né? Gilberto, Jornal Cruzeiro do Vale, 24 anos no município de Gaspar. Muitas ações, muitos eventos realizados pelo Jornal Cruzeiro do Vale, que nos últimos agora o Stamptish, que já é um sucesso, já é tradição aqui na cidade. Ô Jota, primeiramente eu queria agradecer o convite do Léo Miglioli, que me ligou ontem, para participar do programa. Então, o Léo, que já trabalha tantos anos aqui nessa emissora tão querida da cidade de Gaspar, a Rádio Sentinela do Vale, e eu digo o seguinte, ouvindo o Léo, a gente aprende a fazer imprensa, né? Ele já está com uma grande experiência e a gente tem que se espelhar sempre nas pessoas que têm experiência para ir aprendendo. Então, o Léo é um grande parceiro da imprensa aqui de Gaspar, é conhecedor da história de Gaspar e, claro, sempre faz seus colóquios bem colocados, né? Que a gente escuta muitas vezes colóquios assim muito bons, né? Assim, onde que ele mostra realidades aqui do nosso município de Gaspar e como também do Brasil, né? Pois é, e o jornalista Léo que está sempre atento às informações também, sempre parceiro da Rádio Sentinela, aqui dos funcionários, está sempre deixando a gente aí bem à vontade, viu, Gilberto, para trabalhar, para trazer as informações. E eu sei que você também não é diferente aí, né, Jean? Sim, essa relação a gente tem também lá no Cruzeiro, né? É até interessante o assunto que tu comentaste ali, o mês que passou agora de junho foi um mês especial para o jornal, né? Porque a gente teve a realização do 8º Stamptish lá na arena, mesmo com o tempo não ajudando, mas ainda assim os grupos fizeram uma festa bacana, que serviu para comemorar os 24 anos do jornal, né? E a exemplo da Sentinela aqui, o Cruzeiro se mostra com veículos já de tradição, né, já inseridos na forma de consumo de notícia do gasparense, assim, então já fazem parte, acho, do dia a dia, né, do gasparense, que quando busca informação, acho que vão nesses veículos, assim, que já tem um trabalho que já consolidado junto à comunidade, né? Jean, eu vou aproveitar para te perguntar aqui, essa questão agora da mídia eletrônica. Tem observado aí que o Jornal Cruzeiro está um passinho sempre à frente, sempre buscando inovar, sempre com as informações. Deu um acidente, eu acho que o Gilberto não está nem dormindo mais no final de semana. Está sempre muito atento, isso é importante também, hoje já é um fator que chama bastante atenção, né? Com certeza, é fundamental, né? Uma cobrança que a gente tem cada vez maior dentro da redação, esse dinamismo, né? Essa rapidez na velocidade de informação, porque a internet exige isso, né? E cada vez mais você tem a pressão, o interesse do próprio leitor de estar com essa informação cada vez mais rápida e tudo mais. Então, é um trabalho que a gente preza bastante, sem deixar de lado o jornal impresso, né? Que é o produto principal do jornal e que consolidou a trajetória da empresa até aqui. Mas a internet é fundamental e vem ganhando espaço cada vez maior. Essa semana a gente teve aí exemplos aí de acidentes graves aí que não tem hora, né? O Gilberto sempre diz que o jornalista não tem hora para trabalhar e independente do caso, eleição, explodiu algum assunto, qualquer tema que não tem hora, não tem lugar, o pessoal do jornal tem que estar na rua e estar na ativa. É verdade. Ô Gilberto, nesse tempo de jornal que você tem, nessas mudanças que aconteceram aí na imprensa escrita, que você acompanhou de perto, hoje o leitor está mais crítico? Eu não digo que está mais crítico, mas sim mais exigente, né? O que acontece, Jota, o Jean Laurindo,
ele é o editor do jornal, até para explicar para o ouvinte. Por exemplo, o editor ele é responsável numa redação de jornal por todos os jornalistas. Então o editor ele coordena todas as notícias, né? Ele edita algumas notícias, né? Ele coordena toda a redação. Então o Jean Laurindo já está trabalhando praticamente 2 anos aqui com o Cruzeiro do Vale, então ele é o coordenador, ele é o responsável pela redação. Mas o leitor, o J. Guiar respondendo, ele está muito exigente hoje, né? Então com o avanço hoje da internet, das redes sociais, então o leitor ele exige, porque se acontece um acidente, passa alguém lá, já tira uma foto, coloca no Facebook, né? Mas ele coloca a informação como ele viu, sem muitos dados concretos, né? Então isso faz com que a informação na internet muitas vezes ela fica incompleta. Aí o leitor ele busca, por exemplo, no site do Jornal Cruzeiro, né? Na imprensa em si, ele busca a informação completa, porque nós vamos atrás, entrevistamos bombeiro, a polícia, como foi o acidente, como aconteceu a notícia. Então a notícia no veículo de comunicação ela é completa, né? Então hoje o internauta, o leitor, ele está bem mais exigente, né? Nessa tecnologia hoje que nós temos. Me lembro, Jota, quando comecei o jornal há 24 anos, por exemplo, quando dava um acidente, alguma coisa bem grave, aquilo era comentado o mês inteiro. Por quê? Dava pouco acidente grave, né? Quando matava alguém, então aquilo se comentava meio ano. Hoje não. Hoje, por exemplo, com o avanço da cidade de Gaspar, ela cresceu muito, né? Então, o que acontece? Assassinatos, acidentes, mortes, facadas, isso praticamente está acontecendo todos os dias, né? Prisões. Então a polícia faz um excelente trabalho, porque está envolvido com droga, isso, aquilo. Então o que acontece? A notícia está acontecendo a cada momento, né? E o jornalista ele tem que ficar muito, mas muito atento mesmo, porque ele não pode deixar perder essas informações. O leitor ele quer já ir na internet e já quer ver a notícia como ela é, né? E muitas vezes há um tempo-resposta. Então, se dá um acidente na BR-470, vamos supor, na Lagoa, até a equipe chegar até a Lagoa, colher as informações, voltar para a redação, fazer a notícia e postar, isso às vezes demora 1 hora, né? Muitas vezes o trânsito é muito complicado, fica difícil o acesso, né? Então, mas o leitor ele já está exigindo, a gente já tem que começar a colocar as primeiras informações para o internauta já ficar sabendo do que está acontecendo, né? Eu acho interessante colocar também que essa relação mais direta entre jornal e leitor, proporcionado pela internet, pelas redes sociais e tudo mais, tem um aspecto muito positivo, que é o que fica mais evidente, que é a participação direta, o poder a rapidez na hora do leitor conseguir fazer um contato com a imprensa, uma reclamação no atendimento de um posto de saúde, de uma obra que parou de ser feita, de algum problema na sua rua, no seu bairro. Mas a gente que está nessa outra ponta, digamos assim, da imprensa tem que ter a preocupação de tomar isso como ponto de partida e não se limitar a isso, né? Então é o que o Gilberto dizia. É um início, a origem da informação, mas a partir do momento que se chega até a redação, a gente tem que ir atrás, ouvir outras pessoas, ouvir outros moradores, ouvir prefeitura, ouvir autoridades ligadas a isso, para complementar e trazer a informação que ele dizia completa, que profissional, né? Quem está nessa ponta aqui não pode se contentar com a situação que vem, tem que fazer a notícia de uma forma profissional. Essa preocupação que a gente tem sempre, assim, mas acho salutar, assim, proveitoso, que cria uma relação de mão dupla, assim, da mesma forma que a gente se busca informações nas redes sociais para saber. Cito como exemplo aqui um tipo de cobertura da catástrofe ou das enchentes recentes que a gente teve aqui na cidade. Elas são importantes para divulgar informações que nessa hora precisam ser imediatas, como nível de rio, abertura de abrigos, etc. Mas também a gente às vezes tem que filtrar ou tem que ir apurar o que a gente vê lá, porque nem sempre é exatamente o que está acontecendo, é o que está nas redes sociais. Então é aquela coisa, é interessante, mas tem que ser usado também com cautela. Falando agora do Jornal Cruzeiro do Vale também, sobre a questão, ele falou em redes sociais, eu me lembrei também na questão social, que o Cruzeiro do Vale tem uma responsabilidade muito grande
assumiu alguns compromissos e acabou honrando esses compromissos e agora tem a responsabilidade de continuar honrando eles, que é essas casas, campanhas beneficentes. E também, eu inclusive acompanhei uma campanha de uma menina que está no jornal ali com uma cadeira de roda. Essas campanhas, Gilberto, como chega isso para vocês? De que forma vocês fazem isso para que ela dê certo? Jota, eu como estudei no seminário, né, fiz até a faculdade de filosofia no seminário lá no Rio de Janeiro, então eu sempre, lá trabalhando na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, lá no meio dos pobres, das pessoas humildes, eu aprendi muito a ajudar o próximo, já naquela época. Então, é claro, aqui eu vi que com o jornal, com a força que tem o jornal Cruzeiro do Vale, a gente pode usar essa força, né, com a minha experiência, também ajudar aquele que tanto necessita. Então, o Cruzeiro do Vale, ele já coordenou, eu sempre digo que a gente coordena, né, já a construção de 5 moradias, 5 casas. Mas é uma satisfação muito grande quando uma família, ele entra dentro do seu próprio lar, casas boas. Eu sempre digo que eu não teria vergonha de morar numa casa dessa que a gente constrói. Por quê? São casas de alvenaria, com laje, 2 ou 3 quartos, né? Então são moradias assim dignas para essas famílias que a gente escolhe e para colocar morar. Mas é claro, há toda uma participação da comunidade, empresários, eles aderem ao apelo do jornal Cruzeiro do Vale e contribuem também. Então, na verdade, a gente coordena todo esse trabalho e quero continuar fazendo esse trabalho enquanto tiver força. Não sou tão velho assim, tenho 52 anos, mas eu tenho uma grande caminhada ainda pela frente. E eu acho que ajudar o próximo, tirar um pouco do tempo, né? Eu acho que é digno isso. E tomara que mais gente pensasse assim, como também tem Gaspar, outras pessoas que tanto colaboram com famílias carentes. Eu acho que é um trabalho social do jornal Cruzeiro do Vale, é um trabalho que é reconhecido, né, pela comunidade, porque muitos, J. Aguiar, eles dizem assim, não, eu gosto de colaborar com as campanhas do jornal porque é prestado conta e a gente vê o resultado. Então muitas pessoas querem ajudar, mas elas querem ajudar onde que realmente é aplicado e se vê o resultado, né? Porque muitas vezes a gente faz doações e a gente não vê o resultado, não sabe para onde vai e assim por diante. Então a comunidade realmente ela colabora e colabora muito, né, com essas campanhas do jornal. Pretendo ainda fazer esse ano mais uma casinha, né, para uma família carente. Então, até o final do ano, quero ver se entrego a 6ª casa, né, para mais uma família aqui do município de Gaspar. É fundamental, até só para acrescentar, porque a imprensa por si só já tem a necessidade de ter aquela preocupação com o interesse público, né, e acho um diferencial do Cruzeiro justamente esse tipo de ação social que serve como um braço a mais, né, da função social, da participação junto da comunidade do jornal. Gilberto, uma outra pergunta para você. O Jornal Cruzeiro, eu acho que boa parte das pessoas de Gaspar da imprensa trabalharam no Jornal Cruzeiro, por exemplo, eu trabalhei também. E a gente viu que o Jornal Cruzeiro foi mudando, se adaptando conforme os anos passaram, mas a gente sempre ficava na dúvida, será que o Gilberto vai continuar com o jornal? Será que vai dar continuidade? E agora a gente vê a Indianara, que é a sua filha aí, também fazendo jornalismo, vai se formar agora, e ela é promissora para dar sequência a esse trabalho. Como é que você está se sentindo diante dessa situação? Quando eu comecei com o jornal, o J. Aguiar, há 24 anos, foi no início da rua 7 de setembro. Trabalhávamos em 3 pessoas na época. E o jornal foi crescendo, a comunidade foi gostando do jornal, porque Gaspar havia, naquela época não tinha mais um jornal, a Gazeta do Vale, que era o jornal do Silvio Rangel, havia parado de circular. Então começamos a fazer o jornal Cruzeiro do Vale, na época, começamos bem simples, preto e branco, com uma edição por semana, em torno de 16 páginas. Hoje o jornal ele sai com 32, 40 páginas, às vezes nós editamos revistas, lista telefônica, temos o site nosso que é muito acessado. Então o Cruzeiro do Vale ele foi se moldando conforme a necessidade da comunidade, né, o avanço tecnológico. Então isso que é importante. Mas eu fico assim lisonjeado porque a minha filha Indianara, ela vai se formar em jornalismo agora dia 8 de agosto, né, véspera do Dia dos Pais. Então é uma grande satisfação que a família quer continuar,
eu sei que eu não vou fazer jornal sempre, né? Um dia também tem que me aposentar, mas a família, ela criou o gosto pela imprensa e ela está se formando em jornalismo, então tenho certeza que o Cruzeiro do Vale, ele vai ter uma vida muito longa ainda, né? Como a Rádio Sentinela, que tem mais de 50 anos no município de Gaspar, o Cruzeiro do Vale praticamente tem metade, né? Ano que vem vai comemorar as bodas de prata, 25 anos, então é uma trajetória de muita luta, muitas dificuldades, muitas vezes, às vezes até batia o desânimo, mas o outro dia se levantava a cabeça e se ia à luta. Então a equipe do Cruzeiro do Vale hoje, Jota, nós temos em torno de 25 funcionários, né? É uma equipe grande, só para se ter uma ideia, existe 10 entregadores de jornal, que a gente entrega o jornal aqui entre Gaspar e Ilhota, um pouco em Blumenau. Então, é uma estrutura muito grande para levar cedo o jornal até o leitor, até o assinante. Então, é uma batalha que se começa às 3, 4 horas da manhã e todos querem acordar com o jornal já na porta. Então, a gente é um pouco exigente, às vezes até muitos leitores, dia de chuva, quando chove muito de madrugada, às vezes até o jornal chega um pouco atrasado, mas é a dificuldade, às vezes até da entrega, as estradas são um pouco ruins, né? Então, o leitor às vezes é muito exigente, se ele não recebe até 8 horas, já começa a ligar, não recebi o jornal. Isso é um bom sinal, porque o leitor, ele quer ler o jornal, ele está pagando, então ele quer acompanhar as notícias do município, né? Queria perguntar para o Jean aqui, serve para você também. Eu tenho observado aí os jornais de circulação maior no estado, e existem setores nesses jornais para policial, política, e hoje o Jornal do Interior ele tem a responsabilidade de fazer tudo ao mesmo tempo. Como é que vocês veem essa situação, sendo que a gente consegue alcançar o mesmo objetivo? Acho que é um desafio grande assim, para quem trabalha, né? Tem que ter essa versatilidade dentro da redação, porque, como você frisou, um jornal de maior porte, de maior circulação, existe essa segmentação por editorias, então, de repente, quem cuida de segurança fica limitado a isso e nem sabe muito o que se passa no esporte da cidade, e a mesma coisa nas outras sessões. No nosso caso, ao mesmo tempo que exige um repertório maior, mas também isso facilita, acho que fica melhor, porque a gente acaba conhecendo melhor a cidade, acompanha cada passo, desde a segurança do esporte do geral, da prefeitura, tudo que se passa na cidade, a gente acaba acompanhando de certa forma. Então, acho que enriquece tanto para a gente enquanto profissional, mas quanto para o trabalho da comunidade, ficar algo mais a gente consegue fazer algo mais próximo do leitor. Acho que isso é até um ponto visto como vantagem assim, no Jornal do Interior. Queria só frisar um ponto aqui que o Gilberto falava da trajetória do jornal, abrindo um parênteses, além dessa questão logística, de preocupação com o serviço, com entrega correta e tudo mais. A gente vê muito que algumas preocupações de que a imprensa tem que estar do lado de determinado assunto ou não pode ir contra determinado tema, e acho que o ponto fundamental, pelo menos no meu modo de entender, é que o jornal tem que ser parceiro da comunidade. Se aquele assunto é relevante para a comunidade, o jornal, que eu digo, a imprensa, tem que estar do lado da comunidade. E acho que muito da força do Cruzeiro do Vale vem disso, do caráter comunitário, como a Sentinela também tem, de estar sempre do lado do morador, sempre dando espaço, abrindo espaço para o tipo de reivindicação, de reclamação que vem da comunidade. Acho que isso ajuda a criar uma relação, de um vínculo maior entre os moradores e o jornal, que proporciona uma vida mais longa, uma trajetória mais consolidada, mais extensa, como tem esses dois veículos que a gente está falando aqui hoje, a Sentinela e o Cruzeiro. Porque a coluna Chumbo, já há tantos anos, aí ela faz tanto sucesso, pela forma reduzida já se diz, resumir ali o que realmente está acontecendo na cidade. Você acha que é isso o segredo? O que é, Gilberto, o segredo do chumbo? O chumbo, na verdade, é opinião, é a minha opinião que eu coloco, porque nós temos que diferenciar bem a notícia de uma opinião. Por exemplo, quando eu coloco uma opinião na coluna Chumbo, é minha opinião, né? Então, quando o Herculano Domici, que também é muito lido, ele coloca lá a opinião dele, é a opinião dele, não é muitas vezes a opinião do jornal, da notícia em si. Então, muitas vezes, o que acontece? Diante de uma notícia, diante de um fato, a gente coloca uma observação, coloca uma crítica, coloca um elogio. Então, ela caiu na simpatia da comunidade. Então, são notas pequenas, fáceis de ler, né? Então a gente coloca todos esses pontos, né, para o leitor.
e há 24 anos vem escrevendo essa coluna, e ela caiu na simpatia dos leitores, né? Então, muitas vezes é um resumo ali da edição do jornal que a gente coloca dentro da coluna Chumbo. E outras vezes tem opiniões, muitas vezes bem críticas, polêmicas, né, que a gente coloca, que muitas vezes o pessoal gostaria de dizer, né, mas tem medo de escrever como uma carta ao leitor, etc. Então, a gente utiliza na coluna Chumbo, que é opinião, muitas vezes, se eu concordo ou não, eu coloco naquela coluna. Por isso que ela é tão lida, essa coluna, né? E, claro, a gente tem muitas fontes, porque o jornalista tem que ter fontes, né? Então, pessoas que ligam, que a gente se encontra na rua, então elas passam as informações. Esse que é o maior segredo de um jornalista, é ter as suas fontes, né? E ter o segredo da fonte. A gente não pode dizer quem passou a informação. Então, assim a gente faz, o jornal faz a coluna Chumbo. Mas eu queria destacar, Jota, é claro que nosso tempo é curto, né, que o Cruzeiro do Vale, ele também faz o baile do Havaí, aqui no município de Gaspar, sempre em março, e em julho o Stamptish, que é uma festa que caiu também na simpatia da comunidade, esse ano mesmo com uma forte chuva, sabe, comparecer lá milhares de pessoas. E esse ano ainda nós queremos fazer, porque em outubro temos sempre a Oktoberfest. Gaspar não faz nada. Então o jornal Cruzeiro do Vale está pensando em fazer, entre aspas, uma mini Oktoberfest. Como seria? Vamos supor, um jantar com chopp, né? Uma banda tocando e só para casais, né? Assim, um lugar um pouco mais fechado, reduzido para 500, 600 pessoas, para a gente ter a nossa festa também, porque muitas vezes a gente quer festejar, tem que ir em Blumenau, tem o trânsito, tem isso, tem aquilo, né? Aquela multidão de gente. Então, vamos começar também a fazer alguma coisa pequena aqui no município de Gaspar. Então, isso assim a gente quer começar só para casais, né? Uma festa assim bem coordenada, bem organizada, como o Cruzeiro do Vale faz, mas para começar nós temos que movimentar, temos que criar opções aqui no município de Gaspar, né? Hoje, para realizar um evento, sempre é uma dor de cabeça muito grande, mas tem que ter pessoas que tenham coragem, né, para realizar esses eventos. E Gaspar sempre corresponde aos eventos que são bem organizados, onde que a família pode se divertir com segurança. Então, isso que é importante. Mas como o tempo está adiantado, né, Jota? Eu só queria destacar, Jean, é o seguinte, Gaspar está muito bem assistido de veículos de comunicação, né? A Rádio Sentinela, que é a tão tradicional aqui de Gaspar, a gente era criança, eu nem tinha nascido ainda, já tinha a Rádio Sentinela do Vale. Na época, Clube de Gaspar, né? Então, depois surgiu o jornal Gazeta do Vale, tinha outros jornais antes, mas hoje temos o Cruzeiro do Vale, que é assim, o jornal assim, mais tradicional, mais antigo da cidade de Gaspar. Temos também que destacar o jornal Metas, que faz um excelente trabalho no município de Gaspar, como também a Rádio 89, né? A Rádio 89 FM, e também a Rádio Comunitária Vila Nova, né? Então, o Gaspar, nesse sentido, está bem assistido, né, de veículos de comunicação. E graças a Deus, a imprensa ela se dá muito bem aqui no município de Gaspar. Nos encontramos praticamente diariamente nas reportagens, né, fazendo reportagem, quando acontece alguma coisa assim de grande vulto, toda a imprensa está lá fazendo a sua cobertura para colocar no seu veículo de comunicação. Então, o leitor, o ouvinte de Gaspar, graças a Deus, está bem assistido nesse sentido. Temos também ainda praticamente bem nova ainda, mas que está fazendo um excelente trabalho, o Raul Neves, com a TV Gaspar, né? Com os vídeos que eles fazem, colocam no site, tem pontos que a pessoa pode assistir. Então, a TV Gaspar também está fazendo um excelente trabalho. É por aí, sabe? A tecnologia está usando, está inovando, isso que é importante. Então, o leitor e o ouvinte, ele tem várias opções, isso que são bons. E principalmente por bons profissionais que trabalham na imprensa, né? Só para arrematar, eu acho importante frisar que além de hoje a cidade está bem assistida porque esses veículos se modernizaram. Eu trabalho há 2 anos aqui no Cruzeiro, mas sou de Gaspar, então sempre tive uma relação de proximidade com esses veículos, e vamos pegar um intervalo de tempo aí de 10 anos, 15 anos,
é um salto muito, muito grande que esses veículos deram. Então hoje a Sentinela que faz transmissões, a gente acompanha tudo pelo site, a mesma coisa Cruzeiro, os outros veículos, todo mundo se antenou, profissionalizou sua equipe e conseguiu reforçar essa área de imprensa na cidade. Bom, eu vou agradecer a presença de vocês, estamos em cima do horário já. E obrigado pela presença, Gilberto, obrigado, Jean. E é claro, o microfone aí para vocês fazerem as suas considerações. Não, acho que seria isso. Agradecemos o espaço aqui, né? A abertura do espaço. Quando precisar, estamos aqui do ladinho da prefeitura, na praça ali. É só procurar a gente por ali. Legal, eu também quero agradecer a direção da Rádio Sentinela, o Léo, né? Toda a equipe de funcionários aqui da Rádio Sentinela, o Bem-vindo, o Nicésio Morastone, ao J. Guiar, que ele aprendeu a fazer imprensa, a trabalhar na imprensa comigo, há muitos anos atrás, né? Então, ele hoje é um excelente repórter, como diz o Júlio Carlos, um garimpeiro da notícia, né? E a gente vê, muitas vezes à noite, de dia, de madrugada, a notícia está acontecendo, lá está o J. Guiar, muitas vezes com a moto, ele consegue chegar, na enchente, ele corre atrás também. Então, ele aprendeu a fazer, muitas vezes não é tanto fazer o curso da faculdade, né? Mas a maior faculdade é o dia a dia, é aprender, é o esforço. E o Jota foi um comunicador, né? O que ele aprendeu na imprensa, mas aprendeu assim, com amor à camisa. Então, isso que é importante. E desejar um bom final de semana para todo mundo, né? Que a gente assim descanse um pouco, porque às vezes tem que recarregar as energias para começar a segunda-feira já com o pé direito, né? Obrigado a todos. Muito obrigado a participação aqui do Gilberto Schmidt, do Jornal Cruzeiro, e também do Jean, do jornalista Jean aqui junto com a gente. E agora, na sequência, o Kleber Vandal. A todos um bom final de semana, fiquem com Deus. A Sentinela acabou de apresentar o programa Espaço Aberto, com informações de interesse à comunidade. Música e informação na dose certa. Rádio Sentinela, a mais popular de Gaspar. Senhor anunciante, você deve dizer a que veio. Propaganda funciona. Olha a sua volta.